Eu estou aqui no bairro da Liberdade, São Paulo, capital, o bairro mais oriental aqui do nosso país. Falando nisso, vamos falar de alguns filmes de terror japonês da segunda metade da década de 80 para cá. Papo furado, fui! Olha quem voltou do bairro japonês lá de São Paulo, o bairro da Liberdade, né? Aham. Um pedaço do Japão no coração de São Paulo, que fica a uma quadra da Praça da Sé. Verdade, né, cara? E nós, infelizmente, ainda não tivemos a oportunidade Sim. de ir no Japão, mas lá no bairro da Liberdade a gente tem realmente a nítida sensação de a gente estar lá nas terras nipônicas, né? Sim, sim. Eu lembro que a gente fez compra lá e a gente comeu lá um yakisoba com camarão, né? Legítimo, né? Legítimo. Inclusive o paulistano, né? Eles chamam fritado de tempurá, influência japonesa, né? Tempurá, comemos também um Aham. tempurá. Pô, a gente sai de lá sem grana, É, ué. mas com a barriga satisfeita, né, cara? Claro, claro. É isso aí. Antes, eu tenho certeza que você vai entrar num assunto legal, que você já falou na cabeça, né? Sim. Eu vou só pedir para as pessoas se inscreverem aqui no Papo Furado, compartilhar o vídeo, dar o joinha, que isso impulsiona o canal. Ô, Gui, você vai falar então de filmes de terror japoneses? Vamos falar. Eu queria começar por um mais antigo, do ano de 62, que na época foi considerado gênero terror. Hoje talvez nem seria. King Kong versus Godzilla. Caramba! O Godzilla é um personagem japonês, né? Não é. Teve versão em forma de desenho animado ou animação, mas é um personagem japonês. Na versão japonesa, criada pelo Toko, um diretor, fala de uma empresa farmacêutica que captura o King Kong e o leva pro Japão. Lá ele conhece o Godzilla, fica aquele duelo, mas na época isso foi considerado Você terror. conhece, né? Bate um papinho antes. Você conhece, né? Entre aspas, né? Tá, mas na época foi. Eu queria falar agora de uma produção do ano de 67, que também foi considerado terror. Seria A Fuga de King Kong. Que fala do filho do King Kong e tudo, que ele vai pra cidade e tudo. E eu lembro que em dezembro de 77, ou seja, 10 anos depois, ele foi reprisado no Cinema Central daqui de Juiz de Fora. Sim. E enquanto que no meio do ano, né, foi exibido King Kong 76 até. Olha, quiseram pegar carona no outro ali, será? Pegar carona e tudo. E eu lembro que muita gente foi ver por curiosidade e tudo. Depois, com muito custo, melhor dizendo, né, eu assisti em VHS. Eu achei que deixou a desejar. Os efeitos foram muito simples e precários até. Foi uma produção pobre. Eu achei. Ok, você que é uma pessoa que tem uma memória privilegiada, conta aí, vamos fazer um parêntese, igual você costuma dizer. Sim. Aqui em Juiz de Fora, o que aconteceu na época do filme King Kong, que quiseram fazer uma homenagem? Sim. Conta pros nossos amigos aí. Hoje em dia foi um ato de vandalismo, mas a gente deu uma certa risada. O que foi? O ano era 77. Foi em julho de 77, na época das férias escolares. King Kong 76 estava passando no principal cinema daqui de Juiz de Fora. E um vândalo incendiou o gorila. Ou seja, botaram uma réplica do gorila na principal praça Na de praça Juiz de principal. Fora, o Parque Alfred, né? Eu vou até tentar achar uma foto até. Era um gorila gigantesco, mas claro, não compara, né? Tacou fogo no macaco. Pois é, foi esse Isso, ato de vandalismo. cara. Né? Hoje em dia isso seria talvez flagrado por alguma câmera, né, cara? Claro, um absurdo. Ou né? seja, o cara fez isso. Um primo nosso falou que sabia quem foi o autor do atentado, né? Era um colega de faculdade, se Do eu não me nosso engano, primo, né? Um primo nosso, é. Caramba, cara, olha que absurdo, né, cara? Na época a gente ali meio inocente deu risada, mas foi um absurdo, né? Isso não foi pra rir, não. De jeito nenhum. Quando a gente comprou aquele nosso primeiro discassete, a gente ia bastante em locadora, né? E a gente achava tudo novidade, tudo. Eu lembro que eu aluguei, não sei se você estava junto, uma animação chamada Dom Drácula. O enredo é meio de humor negro. E o desenho, ele é voltado assim pro mangá. Mangá é um desenho assim, japonês que parece que o desenho foi feito com aquela caneta roller. Tá. Teve uma produção que o título é Tetsuo, é uma produção de 89. O gênero ficção científica e terror se fundem. O filme teve duas sequências, o 2 e o terceiro filme chamou Tetsuo Bulletman, é o Homem-Bala 2009.
Tá, eu só assisti o primeiro. Os outros dois eu não vou opinar porque eu não assisti. Claro, tá? claro. Agora eu vou falar de um grande sucesso de 2002 chamado O Grito. Acho que você assistiu Assisti, também, né, em assisti. DVD, muito Muito bom. O sucesso foi tão grande que logo despertou o interesse dos americanos. Logo Sim. teve uma versão norte-americana, né? Vou falar de um outro grande sucesso. Ring, O Chamado. Isso aí, vi também. Uma repórter ouve falar que quem assiste um filme, uma semana depois morre. Ah, entendi. Chega a ser um teor até meio trash, né? Mas eu achei muito bom. Eu vou falar de O Olho, que a versão, teve também uma versão americana. A versão americana com Jessica Alba, eu assisti até no cinema. Sim, até. eu já ouvi esse Mas filme também. foi a transposição. Muito interessante o que você está dizendo, porque eu não sabia, ou não lembrava, acho que não sabia mesmo, Sim. que esse filme tem origem japonesa. Eu vi primeiro em DVD. Olha, Eu fui por curiosidade no cinema, mas foi a transposição. A versão japonesa foi de 2002 e a versão americana de 2008, né? Levou um tempinho. Boa. Teve em 2006 o Godzilla, o Ressurgimento também. Vi também. Muito bom. Nós que somos mais vintage, né? Nós somos criados ali vendo nas sessões de cinema ali sim. da Rede Globo, não, sessões de filme infantil ali, nos Claro, programas claro. infantis, os desenhos do Godzilla, né? Aham. Tinha até o Godzuki, Ué. que era uma miniatura, um amiguinho do Godzilla, né? Mas era legal, eu gostava do Godzilla desenho animado. Teve uma outra versão em 2016. Teve. Godzilla, o Ressurgimento. Também em 2016, teve a Floresta Maldita, né? Que depois esse tema ficou meio batido, né? De uma mulher que entra numa floresta à procura da irmã, aí ela começa a ver gnomo, criatura monstruosa e tudo. Eu tive curiosidade, mas ficou meio saturado esse tema. Eu assisti uma produção, também em DVD, de 2001, chamada The Pulse. Ele é meio trash até, mas é interessante. É uma produção japonesa, lógico, né? Japonesa também. Ele é meio voltado até assim pro Poltergeist, que o Poltergeist falava que uma coisa maligna seria a televisão caseira e a internet, que já estava meio no início ainda, sabe? Tá, entendi. É mais como se a internet foi uma coisa meio que maligna. Atualizaram, né? Mas também é muito bom. Vou falar de um que nós gostamos muito aqui já. A água, né? A águia não é, a água negra mesmo. Água viu? Negra, lembro perfeitamente, gostei muito. Fala que é da mãe e da filha que mudam para uma casa e o apartamento começa assim a ser alagado por uma água escura. Aham. E essa água que É seria perturbador esse filme, né? perturbador. Poucas pessoas sabem. Ele teve uma produção hollywoodiana que um dos diretores foi o diretor que dirigiu Central do Brasil, Sabia, não. do Walter Salles. Que Esse ficou... Walter Salles não é o que fez, que ganhou o Oscar de melhor filme 2025? Ainda que chama estou- lá? Ainda estou aqui, é. Esse mesmo, poucas Olha, pessoas não sabem. sabia, não. A produção foi de 2005, mas teve uma versão hollywoodiana. Jennifer Connelly no elenco. A belíssima Jennifer É, Connelly. aham. Vou falar agora de uma produção de 2003 chamada Uma Chamada Perdida. O título já diz, são pessoas que começam a ouvir chamadas de telefone e essas chamadas falam que as pessoas respectivas vão morrer. A chamada é avisando que você tá lascado, né? E teve um remake, também japonês, mas o remake ele não agradou muito. É uma produção, essa é bem esquecida. Entendi. Ô Gui, arigatô. Arigato. Muito obrigado mesmo. Caramba, de onde você tirou esse coelho da cartola aí? Filme de terror japonês, cara. Muito obrigado, cara. Nada. De um tempo pra cá que eles começaram, né, a ficar em alta, mas conforme eu menciono sempre, né, eu ressalto os que eu assisto. Muito legal. Então é isso, cara. Tempos em tempos o Papo Furado volta aí com filme de terror japonês, americano, italiano, de qualquer parte do mundo, né, cara? Muito mesmo. legal. Um forte abraço, fomos. Vamos!